Quando pensamos em Segunda Guerra Mundial, logo vem à cabeça imagens da Europa em ruínas, soldados americanos desembarcando na Normandia, aviões alemães cruzando os céus ou tanques soviéticos avançando rumo a Berlim. Mas e o Brasil? Será que a gente ficou de fora desse conflito que abalou o planeta entre 1939 e 1945? A resposta é um sonoro não. E é justamente essa participação que vamos entender hoje. Um capítulo incrível da nossa história, muitas vezes esquecido ou subestimado. No começo, o Brasil tentou se manter neutro. Getúlio Vargas, que estava no poder desde 1930 e governava com mão de ferro no Estado Novo desde 1937, não queria se comprometer. De um lado, havia pressões dos Estados Unidos e do Reino Unido, países aliados. Do outro, a Alemanha, a Itália e o Japão, com quem o Brasil mantinha relações comerciais importantes, principalmente no fornecimento de café e matérias-primas. O Brasil estava num verdadeiro jogo de cintura diplomático. Mas a guerra foi apertando o cerco. O Atlântico Sul se tornou uma zona estratégica e os navios mercantes brasileiros começaram a ser alvo de submarinos alemães. Entre 1941 e 1942, vários navios brasileiros foram afundados, matando centenas de civis. A gota d'água veio em agosto de 1942, quando 5 navios foram torpedeados em sequência. A comoção foi geral. O povo foi às ruas pedindo resposta. A pressão cresceu e, finalmente, no dia 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo, ou seja, à Alemanha e à Itália. Foi um marco. O Brasil se tornava o único país da América Latina a enviar tropas para combater na Europa. E não foi só simbólico, foi pra valer. Mas antes de falarmos dos soldados que foram à Itália, vamos entender um pouco do que estava por trás dessa decisão. A entrada do Brasil na guerra também teve motivações políticas e econômicas. Ao se alinhar com os Estados Unidos, Vargas garantiu investimentos para a modernização da economia, como a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, fruto de acordos com os americanos. Foi um momento em que o Brasil tentava se inserir como um ator relevante no cenário internacional. E aí veio a criação da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Era um contingente de cerca de 25 mil soldados brasileiros enviados à Europa para lutar ao lado dos aliados. O símbolo? Uma cobra fumando. Isso mesmo, porque muita gente dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Pois bem, a cobra fumou. E como? Esses soldados, conhecidos como pracinhas, eram homens comuns, vindos de várias partes do Brasil, em sua maioria pobres, sem formação militar anterior. Muitos nunca tinham saído de sua cidade natal, quanto mais pisado na Europa. E de repente, estavam no outro lado do mundo, enfrentando o frio europeu, a neve, o idioma estranho, os bombardeios e o medo constante da morte. A FEB foi enviada para a Itália, participando da chamada Campanha da Itália, ao lado das tropas americanas, britânicas, canadenses e outras forças aliadas. Eles chegaram em Nápoles em 1944 e atuaram principalmente na região dos Apeninos e depois no norte do país. Participaram de batalhas decisivas como a tomada de Monte Castelo, que foi uma das mais sangrentas e demoradas da campanha. Os brasileiros lutaram bravamente, mesmo com menos recursos, menos treinamento e equipamento inferior ao dos seus aliados. Foram 240 dias de combate direto, enfrentando tropas alemãs experientes e bem posicionadas. No total, mais de 450 soldados brasileiros morreram em combate e outros milhares ficaram feridos ou traumatizados. Mas o legado da FEB foi muito além do campo de batalha. Enquanto isso, no Brasil, a guerra também deixou marcas. A censura apertava, o Estado Novo continuava firme, mas as contradições eram cada vez mais evidentes.
como um país podia lutar pela democracia lá fora e manter uma ditadura aqui dentro. Essa incoerência começou a incomodar, e as vozes por mudança cresceram. Além da FEB, o Brasil também atuou com a Força Aérea Brasileira através do primeiro grupo de aviação de caça, conhecido como Senta-Pua. Os pilotos brasileiros participaram de mais de 400 missões de combate, destruindo pontes, comboios inimigos e bases alemãs. Foram decisivos na ofensiva aérea na Itália e ganharam o respeito de seus colegas americanos e britânicos. A Marinha também teve papel fundamental, protegendo comboios no Atlântico, enfrentando submarinos nazistas e garantindo a segurança das rotas comerciais. Não foi um esforço pequeno. A atuação brasileira foi real, concreta e deixou marcas. O retorno dos pracinhas ao Brasil, em 1945, foi carregado de emoção e também de tensão. Eles foram recebidos com festas, desfiles, aplausos, mas a realidade logo bateu à porta. Muitos encontraram dificuldades para se reintegrar à sociedade, não receberam apoio psicológico, enfrentaram o esquecimento do Estado e, pior, viram a ditadura que haviam deixado para trás ainda de pé. Mas esse cenário mudou rápido. A pressão social aumentou, os ventos da democracia sopravam mais forte e em 29 de outubro de 1945, Vargas foi deposto pelos militares, ironicamente os mesmos que o haviam sustentado por tantos anos. Era o fim do Estado Novo. Em 1946, o Brasil teria uma nova Constituição e os primeiros passos da redemocratização seriam dados. E a Segunda Guerra mudou o Brasil, fortaleceu a indústria, consolidou relações com os Estados Unidos, deu protagonismo ao país em organismos internacionais como a ONU e, principalmente, criou um imaginário de que o Brasil podia sim ser protagonista, podia estar entre os grandes, podia lutar, literalmente, por seus ideais. Mas não dá para romantizar. A guerra foi cruel, sangrenta, dolorosa. Muitos soldados brasileiros voltaram mutilados, física e emocionalmente. Suas histórias, por muito tempo, foram apagadas dos livros, esquecidas nas escolas. Só nas últimas décadas é que o Brasil começou a resgatar e valorizar a trajetória desses homens e mulheres que se envolveram no maior conflito da história da humanidade. Ah, sim, porque teve mulher também. Enfermeiras brasileiras atuaram no fronte europeu, atendendo feridos, salvando vidas em condições precárias. Elas também merecem ser lembradas como parte dessa história. Hoje, os memoriais da FEB, os cemitérios onde estão enterrados os pracinhas na Itália e os livros que registram suas vivências nos ajudam a manter viva a memória. Não foi uma participação simbólica, como alguns insistem em dizer. Foi real, sofrida, significativa e ajudou a moldar o Brasil que conhecemos hoje. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E comenta aí. Você já conhecia a história da FEB? Já ouviu alguém da sua família falar dos pracinhas? Compartilha esse vídeo com mais gente e vamos juntos manter viva a memória de quem lutou por um Brasil mais justo, aqui e lá fora. Até o próximo vídeo.